Que bom, né? Bom estarmos aqui na casa do Senhor para nós expressar o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Hoje eu gostaria de meditar com a igreja uma palavra que eu tenho até conversado com nossos alunos aqui na quinta-feira sobre oração, né? Os irmãos que estão participando das aulas na quinta-feira vai estar por dentro daquilo que nós vamos ministrar nesta noite. E eu gostaria muito que a igreja anotasse, se fosse preciso, aquilo que vai ser ministrado no seu coração, para que Deus realmente, ou melhor, para que você realmente possa meditar nisso durante a sua vida, durante o mês, a semana, enfim, para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Então quero que você abra sua Bíblia no livro, na carta de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 até o 18. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 15 ao 18. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir para a igreja ficar de pé mais um pouquinho, amém? Em reverência à palavra de Deus, nós vamos estar lendo, todos, por favor, se coloque de pé. Tiago, capítulo 5, versículo 15 ao 18, diz assim: E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Curva a sua cabeça, vamos estar orando. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua palavra, dessa imensa responsabilidade, Senhor, que o Senhor nos deu para ministrar esta noite, esta palavra. Que o Senhor venha me usar poderosamente, Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Tu sabes, meu Deus, que eu não sou nada sem o Senhor. Tu sabes que nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Teu Espírito é aquele que capacita, o Teu Espírito é aquele que traz o vigor, o Teu Espírito é aquele que traz alegria. E em nome do Senhor Jesus Cristo, fala, Pai, conosco nessa noite através desta palavra, no nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, quando nós entramos em um relacionamento sério com uma pessoa, e aqui eu estou falando de um namoro, de um casamento, quando nós entramos em um relacionamento sério com uma pessoa, o nosso desejo é sempre estar perto desta pessoa, é ou não é? Falei alguma coisa errada aqui? Não, né? Quando nós começamos um relacionamento sério com uma pessoa, né, o nosso amor fica à flor da pele, como diz o ditado, né? E nós queremos ver esta pessoa todos os dias. Nós ligamos, hoje nós mandamos um WhatsApp e nós ficamos, né, com aquela emoção à flor da pele. Nós queremos sempre estar perto daquela pessoa, porque nós entramos em um relacionamento sério. Em outras palavras, nós começamos a amar aquela pessoa. E o amor, ele tudo suporta. Como diz em Coríntios capítulo 13, o amor, ele realmente, ele faz algo extraordinário dentro de nós. Então quando nós entramos num relacionamento sério, o que nós esperamos da outra pessoa é que ela converse com nós, é que ela acaricie nós. Isso quando nós estamos em um relacionamento sério, um relacionamento verdadeiro. Da mesma forma nós devemos fazer, ou nós deveríamos ser com Jesus e a sua palavra. Porque, queridos, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entendemos
a palavra de Deus, nós entramos também num relacionamento seríssimo, podemos assim dizer, com Jesus. E se nós estamos em um relacionamento sério com Jesus, o que nós devemos também é ter esse desejo de conversar com Ele, esse desejo de aproximar-se dessa pessoa que nós entramos em um relacionamento sério, e essa pessoa aqui é Jesus. Se eu não tenho o desejo de falar com Ele, se eu não tenho o desejo de me comunicar com Ele, de acariciar Ele de um modo espiritual, você possa entender, de você receber também o carinho desse Deus, desse Jesus, é porque nós não estamos em um relacionamento certo, se nós não desejamos isso. Então, quando nós entramos nesse relacionamento com Cristo, o que Jesus espera de mim, o que Jesus espera de nós, é esta vontade de conversar com Ele. Quando nós estamos namorando, principalmente o amor parece que é mais forte, né? Mais quente. Nós conversamos todos os dias. Eu me lembro quando eu namorava a minha esposa, era todos os dias eu tinha que passar aonde ela trabalhava para conversar. Às vezes eu ia almoçar e gastava meia hora do meu almoço, corria para ficar meia hora lá no trabalho dela para conversar. Nós estávamos num relacionamento sério e até hoje, glória a Deus. Então isso, querido, prova o nosso amor para com esta pessoa. Eu preciso ter esse desejo de um relacionamento, de conversar com esse amigo Jesus. E esse relacionamento aqui, querido, a própria Bíblia vai dizer que Ele é o noivo e nós somos a sua noiva. Nós também estamos nesse relacionamento. A igreja é a noiva de Cristo e nós entramos num relacionamento sério com Ele. Então, querido, quando nós falamos desse relacionamento sério, a maneira de nós conversarmos com este noivo, a maneira de nós relacionarmos com este noivo, a forma mais íntima é a oração. Quando eu não tenho o desejo de orar, é porque não estou no relacionamento íntimo com Ele. E quando eu realmente expresso esta vontade de relacionamento, quando eu realmente expresso essa vontade de conversar com Ele, automaticamente Ele é recíproco. Com certeza Ele vai também acariciar você, Ele vai conversar com você, Ele vai te atender, Ele vai te socorrer, porque Ele não erra, Ele não é falho. Nós sim somos falhos, mas Ele não é falho. Então, quando você entra num relacionamento e quando você começa a orar a Jesus Cristo e pedir para Ele ajuda, o socorro, com certeza, meu irmão, se você está com o seu coração sincero, como eu comecei dizendo, num relacionamento sincero, Ele não vai deixar você na mão, Ele não deixa a sua família na mão, Ele não vai esquecer de você, Ele nunca esquecerá de nós. E olhando aqui desse texto, eu tirei aqui algumas observações para nós. A objetividade da oração com fé. Quais os objetivos? O que nós recebemos? Qual é a nossa intenção quando nós falamos assim? Esta oração com fé. O Tiago diz assim: e a oração feita com fé. Não é uma simples oração de rituais, de repetições. Uma oração religiosa. Oração religiosa é aquela que você decora, é aquela que você sabe o que você vai falar, no sentido assim, já decorou aqui na sua mente. Mas a oração com fé é uma oração de relacionamento, é aquilo que você expressa do seu coração com as suas próprias palavras. É como se você estivesse conversando com o seu próprio Pai. Você abre o seu coração para Ele. Esta oração com fé, querido, em primeiro lugar, na oração feita com fé, nós podemos glorificar e exaltar o nome de Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Eu costumo dizer, nós falamos aqui na quinta-feira, que essa oração feita com fé, o objetivo dessa oração, ou melhor, a estrutura desta oração, ela primeiro tem que começar em glorificação ao nome do Senhor.
Toda oração, ela deve começar exaltando, glorificando a Jesus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele fará. Muitas das vezes as nossas orações não são respondidas porque nós começamos orando errado. Nós começamos já pela parte da petição. Nós esquecemos de que primeiro nós temos que confessar os nossos pecados. Primeiro nós temos que ter um relacionamento de intimidade, falar: Senhor, eu pequei contra Ti, perdoa o meu pecado. A oração começa glorificando, assim como na oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. O próprio Jesus ensinou: comece a oração glorificando ao Pai, glorificando a Jesus. O salmista, ele nos diz lá no Salmo 34, versículo 4, Salmo 34, versículo de 1 a 4: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma o glorificará no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegrem, proclame a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. O salmista, querido, nesse salmo, ele estava fugindo do rei Saul, e ele chegou até o sacerdote Abimeleque, ali atrás de comida. Então, quando ele consegue aquilo que ele queria, a Bíblia vai dizer que ele comeu então os pães da preposição. Ele levou para si aqueles pães, levou para os soldados comerem, e ali agora nesse salmo, ele glorifica a Deus. Bendirei o Senhor todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Aí ele fala assim: ouçam os oprimidos e se alegrem. Quem são os oprimidos aqui que o salmista está dizendo? Os próprios soldados dele. Salmista, ele nos ensina a glorificar a Deus. E olha que ele está glorificando a Deus em um momento de crise, em um momento que ele está fugindo do rei Saul, ele está fugindo da morte, mas mesmo assim ele nos ensina: eu bendirei o Senhor o tempo todo. Então nunca comece a sua oração pedindo, comece a sua oração dizendo: Senhor, Tu és poderoso, Tu és exaltado sobre toda a terra, Tu és santo, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Comece a sua oração dizendo: Senhor, não tenho palavras para expressar a grandeza do Senhor, porque eu sou pequeno, eu sou o pó dessa terra. Começa se humilhando na sua oração, com certeza, querido, o Senhor, Ele vai olhar para baixo e vai atender a sua oração. Aleluia. A segunda estrutura, o segundo objetivo da nossa oração é confessar os nossos pecados. A fé, a oração feita com fé, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Porque quando nós oramos com fé, querido, nós estamos expressando realmente aquilo que está no nosso interior. Nós não estamos orando por um ritual, ou nós não estamos orando por medo, mas nós estamos orando porque nós estamos em um relacionamento. Eu estou conversando com Ele. Eu não posso conversar com Ele como se estivesse diante de um juiz, amedrontado. Não, eu tenho que conversar com Ele. Nós temos que conversar com Ele como se nós estivéssemos falando com o próprio Pai. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou de uma tal forma que enviou o seu próprio Filho para que morresse por mim e por você. Então Ele te ama, Ele nos ama. A minha oração e a sua oração tem que ser de relacionamento, tem que ser de intimidade. E essa oração de intimidade, querido, ela com certeza vai alcançar o perdão dos seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, amados irmãos, o que eu quero passar para a igreja nessa noite é que a sua oração, ela tem que começar dizendo que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso. Em segundo lugar, confesse a Ele os seus pecados. Nunca ore, nunca comece uma oração sem esses dois princípios, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Não faz sentido.
Faz sentido nós começarmos a nossa oração confessando a Jesus: Senhor, eu pequei contra o Senhor. E automaticamente, querido, depois que você confessa, o céu se abre para você. Aleluia. Da mesma forma que o pecado, ele dá legalidade para que o diabo possa agir na sua vida, na sua família, o perdão, ele dá legalidade para que Deus derrame das suas bênçãos sobre a sua vida. A oração, ela tem esses princípios. Oração com fé, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Em terceiro lugar, na oração com fé, expressamos nossa fé, nossa confiança no Senhor. Quando nós oramos com fé, nós não oramos com dúvida, nós oramos dizendo: eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei que o Senhor é o Criador, eu sei que eu estou passando por isso, por aquilo e por aquilo outro, mas eu sei que um dia o Senhor vai olhar para mim. A oração com fé, querido, ela traz essa esperança em nós, ela fortifica a nossa confiança no Senhor, aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 20, o próprio apóstolo Paulo disse: dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração com fé, querido, ela faz nós darmos graças a Deus por todas as circunstâncias. Independente se eu estou na crise ou não, eu glorifico a Deus. É por isso que a oração com fé, ela faz aumentar a nossa confiança no Senhor. Ela faz nós expressar a nossa confiança em Deus. Salmo 18, versículo de 1 a 3, o salmista diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha. Olha só os adjetivos: a minha fortaleza. O Senhor é o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, aleluia. A minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Queridos, a oração feita com fé, nós expressamos essa confiança. Aqui o salmista está orando ao Senhor: Senhor, eu te amo, Senhor, Tu és a minha força, Senhor, Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, Senhor, Tu és o meu libertador, Senhor é o meu escudo, o meu poder, a minha torre forte. Tudo isso, querido, Deus é para você também. Deus é a nossa torre, Deus é o nosso poder, Deus é o nosso libertador, querido. Mas quando nós oramos uma oração subjetiva, uma oração que decorada, nós não alcançamos essas maravilhas que está aqui na Bíblia Sagrada. Quando nós oramos com um ritual, simplesmente, quando nós não derramamos as nossas lágrimas, quando nós não fechamos a porta do nosso quarto, ou dobramos nossos joelhos em algum lugar e nos derramamos diante de Deus, nós não conseguimos ver essa grandiosidade de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que Deus está nos orientando essa noite: aprendam a orar. Comece a sua oração dizendo: Senhor, Tu és santo e poderoso, glorifica a Deus. Depois, confesse os seus pecados. A partir do momento que você tiver a certeza que os seus pecados foram perdoados, querido, você vai glorificar a Deus ainda mais, aleluia. Você vai expressar a confiança em Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que o papel do diabo é matar, é roubar e destruir, mas Deus, Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, aleluia. Deus veio para salvar, Deus veio para multiplicar, Deus veio para fazer coisas inacreditáveis aos olhos dos homens. E nós só conseguimos ver isso, querido, quando nós estamos em um relacionamento sério diante de Jesus Cristo. Quando o nosso casamento com Jesus não há infidelidade, porque casamento que tem infidelidade não é casamento, é simplesmente um ajuntamento. Mas num casamento há fidelidade. E por isso, querido, que Jesus nos chama nessa noite: entre neste relacionamento sério comigo. Ore, aleluia, ore com fé, como diz Tiago. A oração da fé, ela cura o doente. E o doente aqui, tanto faz ele ser uma segunda pessoa ou ser nós mesmos. Quando nós oramos com sinceridade, Deus nos cura. Ele começa a cura conosco mesmo.
E depois automaticamente nós vamos ter autoridade também para orar para outras pessoas, elas serem curadas, aleluia. É este relacionamento que Jesus quer para a sua vida, para nossas vidas. Na oração com fé, queridos, em quarto lugar, na oração com fé, como diz Tiago, confiamos a Deus as nossas necessidades. Quando nós oramos com fé, nós descansamos do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansa, aleluia. Isso diz o Salmo, Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhes dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? De maneira nenhuma. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, aqui é o Pai Celestial, que está nos céus, aleluia, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Oração com fé abre as portas para Deus socorrer você nas suas necessidades. E aqui, querido, não é só algumas necessidades, mas todas as necessidades. Deus nos atende, Deus abre as portas. Pastor, como que eu consigo isso? Ore, entre no relacionamento sério com Jesus Cristo. Vamos deixar a infidelidade de lado e vamos andar na fidelidade com Jesus Cristo, porque é isso que Ele quer da sua noiva, fidelidade, aleluia. Quando eu falo em fidelidade, é em todos os sentidos da sua vida espiritual. Aleluia, aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 16 diz assim: pois estando eu em Tessalônica, apóstolo Paulo dizendo agora, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. O apóstolo Paulo aqui está revelando para nós que a sua oração alcançou este povo, que levou ajuda para ele. Ele orou: Senhor, eu preciso de ajuda. O apóstolo Paulo era um missionário, ele precisava de ajuda financeira, precisava de mantimento, precisava de muitas coisas. A Bíblia diz que ele orava ao Senhor, e aqui os tessalônicos, eles mandaram não só uma, mas duas vezes, Deus cobrindo as suas necessidades. Por que que Deus cobriu a necessidade do apóstolo Paulo? Porque ele orava com fé. Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui já experimentamos isso. Já experimentamos a benevolência de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Quantas portas Deus já se abriu para você, quantas bênçãos nós já recebemos de Deus, quantos milagres nós já recebemos. Isto é prova de que nós, queridos, temos um Deus justo, um Cristo amado, que atende às nossas necessidades. Aleluia, aleluia. O que devemos pedir ao Senhor em oração? Podemos fazer esta pergunta. A Bíblia diz: se nós orarmos com fé, confiarmos em Deus as nossas necessidades, Ele supre as nossas necessidades. O que nós podemos pedir? Será que existe alguma regra? Vamos ver a Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Qual que é a palavra aqui? Em tudo. Mas em tudo. Mas em tudo. Pude aqui. Pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, quer dizer, tudo que você for fazer, apresente a Deus. Interessante que ele fala aqui oração e súplica. E aí? Oração e súplica. Suplicar é se derramar. Suplicar é você realmente, como nós começamos dizendo, é abrir o seu coração para Ele, é chorar na presença de Cristo,
é realmente sentir que você precisa dEle, que nós precisamos dEle. Não uma oração superficial, uma oração decorada, não, querido. Entre no relacionamento sério com Jesus Cristo, fale com Ele. Pastor, mas eu não consigo, parece que toda oração que eu faço, essa oração, ela parece que não passa do teto. Querido, se você quer realmente ter um relacionamento sério com Jesus, eu aconselho você, primeiro, como nós começamos dizendo, comece glorificando, de preferência, coloque um louvor. Vai orar, coloque um louvor, para você começar a ouvir aquele louvor, você vai adorando, comece adorando a Ele primeiro. Coloque um louvor para você ouvir, um louvor que realmente fala das maravilhas de Deus, fale da grandeza de Deus. Aquele louvor vai mexendo com você, você vai começar a cantar as letras de glorificação a Deus. Quando você pensa que não, você já está falando, aleluia, em palavras até diferentes, porque Deus pode te dar línguas estranhas, porque eu sei que Deus pode dar, mas no momento certo, no momento oportuno. O relacionamento certo, ou um relacionamento íntimo, é inexplicável para o homem comum. E às vezes, querido, tem coisas que nós nunca vamos atingir, porque nós nunca entramos num relacionamento sério. Nós ficamos sempre na superfície, sempre naquela coisa, naquela legalidade, aquela frase que as pessoas dizem, naquele politicamente correto. Nós temos que derramar. Por isso que o apóstolo está dizendo, oração e súplica. Suplica, Senhor, assim como Ana orava. A Bíblia fala que Ana, ela suplicava. A Bíblia não usa essa palavra, mas nós podemos entender. Ela nem expressava palavras, mas ela gemia, ela chorava aos pés de Deus, para que Deus desse um filho para ela. Esta é a oração com súplica, uma oração de gemido, uma oração de reconhecimento quem você é, uma oração de reconhecimento quem Deus é. Suplica a Ele, Senhor, tenha misericórdia, e Deus vai atender, aleluia. E Deus vai atender. Em que devemos pedir? O que devemos pedir? Tudo que você vai fazer, peça a Deus. Motivos principais da oração. Mateus capítulo 6, versículo 10 e 13, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu o reino e o poder para a glória, e o poder e a glória para sempre, amém. Então aqui nós aprendemos os motivos principais da oração. Pedir o reino de Cristo que venha o mais rápido possível, pedir para que Deus faça a sua vontade, pedir o pão nosso de cada dia, pedir para que Ele não nos deixe, não deixe cair sobre nós a tentação, pedir para que o Senhor livre nós do mal. Esses são os principais motivos da nossa oração. Clamar, aleluia. Em quinto lugar, meus irmãos, na oração com fé. Isso aqui é maravilhoso, preste atenção. Na oração com fé, intercedemos por outra pessoa. A oração com fé, ela não se limita em nós orarmos só por nós mesmos. Quando nós oramos com fé, no sentido desse relacionamento íntimo com Cristo, nós também lembramos das outras pessoas. Nós oramos pelas pessoas. Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, ore uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Na oração com fé, como diz Tiago, que a oração com fé, ela cura as pessoas. Nós não ficamos presos só no nosso mundo, nós lembramos das pessoas. No culto de quinta-feira, no estudo bíblico, nós desafiamos os irmãos que estavam aqui para orar uns pelos outros. Nós fizemos uma escala, você ora para esse e vice-versa, e é assim que nós temos que fazer. Quando nós vemos num culto como esse, você pode fazer isso espontaneamente. Olhe para uma pessoa e diga: eu vou orar por esta pessoa esta semana.
Eu vou orar por aquele irmão essa semana. Deus mudou a história dele. E Deus pode mudar também a sua história, a nossa história, se nós começarmos a orar com fé, intercedermos uns pelos outros. A oração com fé, repreendemos a Satanás e os seus planos. Eu já falei aqui na igreja de uma forma de nós orarmos para repreender o Satanás, que o apóstolo Paulo disse que nós não podemos ignorar os seus ardis. Quer dizer, não ignore as artimanhas de Satanás. Nós temos que saber que Deus é grande e poderoso, mas o diabo também ele é astuto. Só não tem poder mais do que um cristão cheio do Espírito Santo, ele perde feio. Mas para isso, para que você tenha esta autoridade, nós precisamos estar num relacionamento de fidelidade. Porque a Bíblia nos fala que nós somos a noiva de Cristo. E como noiva, nós precisamos entrar neste relacionamento sério. Porque senão, querido, não há resposta de oração. A oração com fé, ela faz com que nós tenhamos capacidade para repreendermos a Satanás e os seus planos. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: pois a nossa luta não é contra as pessoas. Olha o que diz a palavra. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Onde que fica o diabo então? O diabo fica nas regiões celestiais. Ele fica nos ares, procurando um corpo para que possa possuir. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, ele nem chega perto de você. Amém? Se você estiver cheio do Espírito, orando, olha bem, como é que eu posso entrar no relacionamento? Orando. Sem oração não há relacionamento. Sem oração, zero relacionamento. Então se você estiver orando, buscando Deus sabedoria, buscando Deus conhecimento, com certeza, querido, Ele vai te capacitar, para que quando você estiver de uma potestade, de um demônio, você vai ter autoridade para expulsá-lo da sua vida. E como eu falei para a igreja, como que nós oramos para expulsar demônio? Os irmãos lembram? Como é que nós oramos para expulsar o demônio? A forma errada, né? A forma errada. Ó Senhor, eu estou diante de um demônio. Tem misericórdia de mim, Senhor. Expulsa o demônio. Não. Aí acabou. Não, misericórdia. Você tem que entender que Deus te deu autoridade. Amém? Você tem que, viu a astuta, estenda suas mãos com autoridade e diga: em nome de Jesus, o Deus poderoso que está no céu, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, porque eu sou uma pessoa abençoada, selada pelo Espírito Santo, e você não tem poder sobre a minha família, sobre a minha empresa, sobre o meu filho, sobre tudo que eu tenho. Você não tem poder. Ore com autoridade e creia, somente creia. Aleluia. O próprio Jesus disse: ore com fé, crendo que já recebeu. O problema é que nós oramos e viramos as costas. Será que vai acontecer? Será que foi? Será que ele saiu mesmo? Mas não, meu irmão. A Bíblia diz que quando nós temos fé em Jesus, e quando eu falo isso, irmãos, voltando a falar novamente a palavra, a frase, nós só vamos ter esta autoridade quando nós estamos num relacionamento sério. Se houver qualquer lacuna, se houver qualquer pecado não confessado, você tem medo de fazer isso. Por que nós temos medo de fazer? Porque nós sabemos que nós estamos em pecado. É por isso que nós temos que confessar os nossos pecados. E tem pessoas que acham que quando peca ela tem que se afastar de Deus, né? Ela se afasta com medo das pessoas saberem. Não, pelo contrário, quando você peca, é aí que você tem que se aproximar da cruz, porque é na cruz que Jesus falou, ou melhor, é na cruz que nós vamos encontrar o personagem Jesus Cristo, que diz para a mulher: mulher, cadê seus acusadores? Nenhum te acusou? Eu também não te acuso.
Ele não acusa você se você estiver em pecado e confessar o seu pecado. Ele só vai te acusar no final, lá no trono da glória. Se você não confessar o pecado, Ele vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu tenho certeza que você não quer ouvir esta frase, amém? Quem quer ouvir essa frase? Eu não quero, estou longe disso. Irmãos, às vezes a falta de perdão, o perdão não acontece nas nossas vidas, nós não conseguimos perdoar, é orgulho nosso mesmo, orgulho. Nós temos orgulho, não queremos se rebaixar, não queremos diminuir, enquanto a Bíblia diz que nós temos que ser servos uns dos outros, nós temos que carregar as cargas uns dos outros. Quando nós somos instruídos, eu falei esse dia para uma pessoa, lá quando eu estava viajando, porque o fulano é isso, porque o fulano faz aquilo, porque o ciclano faz aquilo, e eu até parei de ir na igreja. Eu falei: meu irmão, se você sabe que ele errou, e você conhece a verdade, você que tem o conhecimento da verdade, vai até ele, se humilhe, porque você sabe que quem se humilha, Deus exalta. E por que você vai ficar nesse mundo de treva? Por que você vai ficar nesse mundo escondido, nesse orgulho bobo? Vai lá e perdoa e resolva a sua vida. Amém? Querido, o perdão é o que nós devemos fazer, perdoar, assim como Deus perdoou você, assim como Cristo perdoou você. Nós temos que ter coragem para fazer isso. É por isso que a Bíblia está nos ensinando nessa noite, que se nós orarmos com fé, Ele perdoa os nossos pecados. E se nós orarmos com fé, nós temos autoridade sobre os planos de Satanás. Quem é que não quer ter autoridade sobre os planos de Satanás? Eu quero ter poder sobre ele. Eu quero, quando eu orar, eu tenho certeza de que Deus vai ouvir a minha oração, porque não tem nada errado comigo. Não que eu não peque, mas o pecado confessado é esquecido. Deus joga no mar do esquecimento. Amém? É por isso que nós precisamos desse relacionamento sério com o papai. Aleluia. Para que nós possamos ter autoridade sobre as potestades, autoridade sobre o mundo das trevas. Amém? Você tem que parar de pensar que você só vive nesse mundo artificial, ou melhor, nesse mundo natural. Não, existem coisas sobrenaturais que os seus olhos naturais não podem ver, mas os seus olhos espirituais podem ver. Quando você anda num relacionamento sério com Cristo, Ele te mostra o sobrenatural. Nós vencemos o sobrenatural, ou melhor, nós vencemos as potestades, aleluia, e nós vivemos o sobrenatural, aleluia, 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 aleluia. Conclusão: o melhor exemplo de oração é aquele feito com todo o coração, sem rituais religiosos. O melhor exemplo de oração é aquele feito com todo o coração, sem rituais religiosos. Se há um poder tremendo derramado, se há um tremendo poder derramado quando duas pessoas oram, imagine quando toda a igreja está orando. A Bíblia vai nos dizer lá em Atos capítulo 4, versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Olha o que eu estou dizendo. O que aconteceu? Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Toda a igreja orando. A oração com fé, ela traz, querido, sobrenatural. Aqui está falando que tremeu mesmo, de verdade. Eles sentiram balançar a casa onde estavam, tanto era o poder de Cristo sobre aquele lugar. E nós precisamos viver esse sobrenatural, aleluia. Nós precisamos vencer os intempéries da vida, nós precisamos vencer o mal, nós precisamos vencer as barreiras da inimizade.
entender que Deus tem um plano maravilhoso para nós, entender que Deus, Ele tem algo sobrenatural para cada um de nós. Mas nós só vamos entender isto tudinho se nós formos fiéis ao noivo. Se nós formos fiéis ao noivo. Não venha para a igreja só por um ritual. Não venha para a igreja só para ouvir, só para estar aqui, não. Venha para prestar um culto. Venha com sinceridade de coração. Venha para reconhecer que Deus é grande sobre a sua vida, de que Deus é poderoso sobre a sua vida. Venha reconhecendo de que você não é nada. Realmente a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é verdadeira. Venha reconhecendo, aleluia, que Deus tem um plano para você, que basta somente você dar o primeiro passo, basta somente você selar esse relacionamento com oração. Comece a orar todos os dias. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e de tarde. Ele tinha um ritual de oração, porque ele tinha uma intimidade com Cristo. Eu não estou falando que você deva orar 3 vezes ao dia, mas pelo menos uma vez ao dia, ore ao Senhor. Pelo menos uma vez reconheça que Deus é Deus sobre a sua vida. Pelo menos uma vez reconheça de que você precisa do amparo desse Deus poderoso sobre a sua vida. Pelo menos uma vez no dia reconheça isso no nome de Jesus. Deus quer fazer algo sobrenatural, querido, mas precisa que eu e você reconheçamos que Ele é poderoso, e Ele tem um poder para fazer, quando nós entramos em um relacionamento sério com o Papai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar então, Rosiana, vem aqui para adorar. Vamos adorar o Senhor. Fique de pé. Quero que você tenha liberdade. Tenha liberdade. Quando nós vimos para um lugar como esse, esqueça daquilo politicamente correto, mas lembre que você veio aqui para uma adoração. Lembre que você passa 7 dias, ou melhor, 6 dias da semana para você trabalhar, para você fazer o que você quiser. Você tem aqui um domingo para ficar aqui 1 hora, 1h30 ou 2 horas, para você expressar um louvor. Não tenha pressa desse lugar, mas tenha realmente um prazer de estar aqui para adorar e para glorificar o nome do Senhor. Aleluia.